Quarta-feira, 24 de novembro, começando o nosso evangelho, nossa reflexão, nosso momento juntos para que a gente se inspire uns nos outros, no bem, no amor, na motivação para uma construção de vida melhor. Então vamos receber a turma aqui e eu tô atrasadinha. Minha conexão tá instável, eu não sei se vai sustentar, eu tô no 4G. Então, se não sustentar, meus amores, é por isso. Por isso que eu demorei, eu tava tentando entrar aqui, não tava conseguindo. Mas me falem aí, se tiver travando, se tiver ruim, vão me dando um feedback, tá bom? Então deixa eu dar bom dia pra minha turma querida, meu casal 20, Roi, Carlão Bertuga, Márcio, bom dia, Paulinha, tia Sônia, ai que delícia, Leonor, querida, Polivone, Flavinha Dyer, que legal, Alcinir, minha luz, Senhor Ossos, Rogério, galera, tá bom, que bom. Vocês vão me dando um feedback, gente, porque minha conexão tá assim, olha. Mas vamos lá, vamos rapidinho aqui começar o nosso assunto de hoje. Hoje é dia de parábola. E hoje nós vamos falar da parábola do fermento. É uma parábola bem curtinha, mas com um sentido psicológico muito profundo, muito profundo. Ela é até dolorosa, ela vai lá no inconsciente da gente e faz a gente perceber algumas coisas. Obrigada, tia! Então, amores, a parábola diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Isso está em Mateus e em Lucas. É uma parábola, gente, ela é tão sutil que algumas coisas podem passar despercebidas pra gente. Mas o reino do céu é o fermento. O fermento está na nossa vida. Deus está na nossa vida de todas as maneiras, né? O André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, coloca que Deus é tão presente na nossa vida que Deus representa o oceano para um peixe. Está em torno, está dentro, então a gente respira Deus pelo oxigênio, a gente vive Deus em todas as circunstâncias, porque Deus está no todo. Então o fermento aqui, que representa o reino a ser buscado, a ser conquistado, exige uma compreensão de cunho psicológico. Porque se nós estamos tão dentro de Deus, como é que a gente tem muitas vezes tanta dificuldade de sentir, de viver Deus? Viver Deus numa expressão de bem-estar, de tranquilidade, de lutas saudáveis. Então aqui eu quero fazer um parênteses para entender um pouco mais sobre cada um de nós. Porque esse fermento está ali, mas ele pode estar sendo neutralizado pelas nossas próprias atitudes.
Então vamos lá. Bom dia, turma do coração chegando. Dani, Naizinha, Dai. Amores. Gente, ó, não se defendam do que eu vou falar. É doído, mas isso é real. Isso pode ser o divisor de água na sua vida. Acontecem coisas na vida da gente que a gente não gosta, que a gente não aceita. A gente repele com força. Repele com revolta, com indignação, com não aceitação. Fala, não, isso não dá. Por exemplo, filhos de pais separados. Filhos que veem os pais em lutas fortes para sustentá-los. Filhos que sofrem ali na vida algum tipo de perda. Tá travando, Ivone? Então é porque eu tô no 4G, não voltou lá, olha, não restabeleceu a conexão. Se tiver muito ruim, eu vou interromper e a gente pega este tema amanhã, tá? Porque eu não tenho mais o que fazer, é a rede que tava dando pico de energia. Tá bom, meus amores? Então, quando a gente passa por dores atrozes na nossa vida, ok, turma? Quando a gente passa por dores atrozes na nossa vida e incorpora aquele sentimento de indignação contra a vida, a gente tá num sentimento de revolta. E aqui vai a pergunta que começa a ficar doloroso. A revolta é contra quem? Contra Deus. Saibam disso. Isso não é algo que a gente questiona, não. É assim. Quando a gente revolta com a vida, a gente está revoltando contra Deus. Só que a gente tem um sistema moral dentro da cabeça, a gente tem princípios dentro da cabeça, na consciência, que vetam, impedem que essa revolta contra o divino por causa das dores da vida sejam conscientes, sejam manifestas. Então a gente reprime isso, essa revolta continua viva, mas agora ela está no inconsciente. Ela continua lá, olha, chispando fogo, mas ela está no inconsciente. E na consciência fica aquela suposta resignação. Só que ela é só uma maquiagem. Ela é só uma maquiagem. Quando que eu sei que eu estou assim? Carla, beleza, eu aceito isso, mas como é que eu sei se eu sou assim ou não? Eu sei que eu sou assim quando eu emito frases do tipo: poxa, eu faço de tudo, mas a minha vida não anda. Poxa, eu me esforço para ser boa, eu me esforço para ter conquistas no bem, conquistas familiares, conquistas sociais, mas tudo para mim é difícil. Quando você tem pensamentos assim, alerta, porque pode ter uma revolta aqui, olha, no pano de fundo. Uma revolta inconsciente mascarada de uma humildade consciente. E o que fazer então? Gente, essa parábola fala de postura psicológica na vida da gente. Porque sem a gente olhar para o íntimo e o que acontece ali, a gente não entende que o fermento da vida é natural no nosso contexto de luta. Aí a gente passa na vida brigando por coisas sem conseguir uma paz e uma alegria sustentadas no íntimo.
E aí a gente fala, poxa Deus, minha vida é só dor, minha vida é só dificuldade. E aí Deus fala, não, meu filho, não, que nem Jesus falou, que pai que daria pedra quando o filho pede pão? Então a gente passa a vida achando que só recebe pedra. Pedra de Deus? Não. Não, o conceito aqui é dentro de nós. É dentro de nós que o fermento do reino de Deus está sendo neutralizado. Neutralizado por uma ação de antagonismo contra o divino. Eu não aceito a vida que Deus me deu. Eu não aceito que a minha mãe tenha sofrido tanto, que a minha mãe sofra tanto. Eu não aceito que os meus pais tenham tido uma vida tão dura para me formar. Então, olha como são revoltas, muitas vezes antigas, que estão muito vivas aqui na consciência. Mas a causa não estão claras. Pois bem, como fazer com isso? Detectando que todo mundo tem uma fatiazinha disso. Todo mundo tem um tanto de indignação contra sofrimentos vividos. O que fazer contra isso? Como lidar com isso? Gente, essa é uma questão de postura na vida, né? Como eu estava falando, a postura que a gente precisa se conscientizar que não temos é essa postura da simplicidade, do simples e do genuíno. É essa simplicidade do filho que confia no seu pai, do filho que se curva e fala, meu Deus, a coisa tá dura, eu não tô conseguindo. E Deus não lhe faltará com o pão. Deus não lhe faltará. Mas essa postura de humildade precisa ser trabalhada no calor do sentimento. Porque se ela não estiver... por isso que essa parábola... vamos lá. A parábola, então, é assim. O fermento do reino de Deus, a mulher colocou em 3 porções de farinha e deixou ali. O fermento sumiu no meio da farinha, que parecia até que não existia. Aí, com o tempo, essa massa começou a crescer. Aí ela foi pro fogo e se transformou em pão, um pão macio. Então, olha só o contexto de reino de Deus presente na nossa vida, as nossas lutas, as nossas ações, os nossos trabalhos naturais de existência, representado pela farinha, a paciência, representada pelo tempo que leva. A massa precisa crescer antes de ir ao forno. Então, paciência para que aquilo incorpore-se, que o fermento se incorpore na sua vida. E agora é o calor do fogo sendo representado pelo seu sentimento de aceitação, é o aceite da vida, é a humildade para incorporar-se às lutas como o aprendiz que precisa da lição, como o discípulo que confia no mestre, como o filho que se submete aos ensinamentos do pai. Este sentimento genuíno, este sentimento
de base é o que transforma a vida da gente em uma construção em uma sustentação melhor, em uma sustentação de alegria, de paz, de enfrentamentos saudáveis. O contrário disso é enfrentamentos não saudáveis, não produtivos. A dificuldade da vida não passa, mas como que eu estou enfrentando? Qual o meu sentimento oculto? Olhar para esse sentimento, identificar que ele pode estar me traindo e transformá-lo em um sentimento agora nobre, humilde. Eu tava conversando, Ivone, eu vou ler, deixa eu só contar esse caso, eu já leio o que você tá falando. Eu tava conversando com uma pessoa essa semana e a pessoa vem assim, em oscilações, nossa, o tempo, em oscilações, em altos e baixos, né? Num constante desencontro de uma estabilidade harmônica. Ou ela tá agitada, ansiosa, ou ela tá deprimida, querendo morrer. E aí eu falei, olha, essas polaridades vividas, elas estão denunciando o nosso inconsciente, elas estão trazendo à tona o que está oculto. É aqui que está, gente, o fermento da vida. O fermento tá ali. Por que a pessoa não tá usufruindo? Porque tem um antagonismo de base que anula o efeito do fermento. Ela joga fermento e anula o efeito. É como fazer uma prece revoltada. Senhor Jesus, a minha vida tá muito dura, me ajuda aqui porque eu não tô dando conta. Filho, a ajuda já foi antes mesmo de você pedir. Mas abre o seu coração. Desencadeie em você melhores atitudes para poder receber o benefício, para permitir que a ação do fermento aconteça na farinha da sua vida. Do contrário, a sua vida vai ser um bloco duro, pesado, sem sentido. Porque o seu sentimento de base corrói a sua própria chance de paz e felicidade. Então, esse é o sentido da parábola. E aí eu tava conversando com a menina, eu falei, para diminuir essa curva e manter o mínimo de harmonia e estabilidade e condições de enfrentar a vida, sendo feliz, porque enfrentar a vida com felicidade é algo possível. Eu vou para a luta satisfeito de estar aqui em oportunidade. Isto depende do calor do seu sentimento para ativar o fermento da vida. Sem isso, você vai falar, a minha vida é muito difícil. Sem isso, você vai falar, poxa, eu devo ter muito karma porque nada pra mim dá certo. Claro que não dá, é a tua base que está contaminada. Ivone, quer dizer que este fermento a gente deixa a parte ruim crescer mais que a boa. Ou seja, apostamos mais na dor que na fé. É mais ou menos isso, Ivone, só que a gente faz isso inconscientemente. Porque a gente tem interpretações de vida, ideias de vida tão negativas. Viver é sofrer. Então a gente tá sempre em conflito com o nosso próprio crescimento, porque eu não aceito a vida como ela é, eu não aceito a minha existência como ela foi, e aí eu brigo com a vida, eu anulo o fermento
do reino de Deus que faz crescer. Ai, queridas, vocês gostaram? É uma parábola, vocês veem assim. E hoje eu ainda tô com esse sinal complicado, tô preocupada com o sinal caindo. Mas é uma parábola que tem um sentido psicológico muito profundo. O reino de Deus está aqui. E a pergunta é, você está usufruindo? Existe um banquete espiritual à sua disposição. E a pergunta é, você está se alimentando? Então este é o sentido da palavra de hoje, da parábola de hoje. A parábola do fermento. O fermento é o reino de Deus em nossa vida. Ele está presente. Cabe a cada um de nós permitir a ação dele pelo calor da nossa humildade, do nosso sentimento simples, genuíno, resignado, de aceitação dos infortúnios como pedagogia de crescimento. Essa é a parábola de hoje. E neste sentimento aquecido, vamos a Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de compreender muitas vezes coisas tão profundas, tão arquivadas no inconsciente, que atrapalham o nosso desenvolvimento, ferem a nossa luta, nos fazem sentir vítimas de uma vivência de construção no meio de desgostos. Senhor, não me deixe pensar que eu seja mais frágil do que as lutas me impõem. Não me deixe cair no entendimento de que eu não dou conta. Não me deixe sentir-me cheia de autopiedade, pois isso me destruiria. Meu Senhor, faça-nos sentirmos discípulos, lutadores, desbravadores do reino de Deus em nossa vida. Faça-nos, Senhor, permita-nos encontrar a essência da vida, o propósito superior a cada luta encontrada, pois se o Senhor nos traz um problema, é porque o Senhor estabeleceu para nós uma condição possível de solução. Assim, Divino Mestre Jesus, iniciamos o nosso dia, fechando a nossa reflexão com um sentimento de gratidão pela oportunidade, que os choros que venham sejam o adubo que o sentimento precisa para crescer. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Puxão de orelha logo cedo, né? Meus amores, até amanhã, um super beijo. Tamo junto. Tenham um excelente dia. Tchau, tchau, amores.